Bom dia para todas e todos. Vamos dar início à nossa sessão do Conselho de Ensino de Graduação, lembrando que essa sessão aqui está ocorrendo em plenas férias, porque está prevista para sexta-feira a reunião conjunta SEG-CEPEG para apreciar os critérios da alocação de vagas, junto à COTAV. Então, profilaticamente, nós mantivemos a sessão para que as informações pudessem ser dadas. Ainda não saiu a convocação para sexta-feira, mas, profilaticamente, nós decidimos manter a sessão e também porque existe a necessidade de alteração de calendários já acordada nas respectivas unidades, mas não homologada pelo SEG, e precisa ir ao Consune, porque envolve o final do período. Então, eu queria começar a sessão pedindo para incluir na pauta, após os informes, após o expediente e após o ponto 1, que seriam os informes, a alteração do calendário para os estudantes dos cursos da Praia Vermelha e também para os cursos da Escola de Belas Artes e de Arquitetura e Urbanismo. Então, peço autorização, pergunto se alguém se opõe. Então, como ponto 2 da pauta, estará o nosso calendário Praia Vermelha, EBA, FAO, sendo que os dois já estão acordados nas respectivas unidades e decanias, então é mais uma informação e homologação para que possa ir no Consune de amanhã. Bom, vamos dar início, então, ao nosso expediente. A palavra está aberta. Conselheiro Morali. Pode falar, já está... Alô, bom dia a todos e a todas. Eu vou aproveitar a minha fala do expediente, fazer um breve relato. A semana passada, houve, como foi de conhecimento de todos, houve como se diz, um crime acontecido aqui contra um colega, um professor do CCS, e esse final de semana também houve um problema com um segurança lá da Transbrasil, que é o canteiro de obras da Transbrasil, e o relato que eu li da DISEG, ele entrou armado dentro do alojamento, fazendo a busca, não sei do que ele estava armado, e aí foi acionado a DISEG, foi acionado... Morali, você podia trocar de microfone, que está picotando assim? Tem mais um microfone móvel aí para melhorar o som. Aí melhorou. Então, houve um relato pela DISEG que esse segurança da Transbrasil, que é o canteiro de obras novo, que está fazendo aí a Transbrasil aí na Avenida Brasil, entrou armado lá no alojamento, atrás de duas garotas, e aí foi acionada a DISEG, foi acionado a fronte, e foi feita uma ocorrência e tudo mais e tal. Porém, a gente tem que deixar registrado, na verdade, que é inadmissível, na verdade, que esse tipo de coisa aconteça, pessoas armadas dentro do alojamento, não se sabe a motivação que foi feita, mas, independente de qualquer coisa, não se motiva as pessoas estarem armadas. E também, como eu estava conversando com a professora aqui, com relação, obviamente que a gente entende que a questão da DISEG, com relação à questão da segurança, mas, a nota que foi soltada pela DISEG, que eu li, achei a nota, um pouco, digamos ser solidário, na verdade, aos fatos que aconteceram. Solidário todos nós somos. Eu acho que não tem ninguém que não seja solidário ao professor que foi sequestrado, à professora que foi sequestrada e tudo mais e tal. Agora, ações que a gente gostaria, na verdade, de estar debatendo. A gente já tem encaminhamentos de propostas com relação ao debate da segurança dentro do campo do Fundão,
e as coisas continuam acontecendo, né? O mesmo modus operandi que foi feito com a professora foi feito com o professor, ou seja, abordam o carro, tiram do carro, colocam, levam sequestro, levam para banco, sacas e tudo mais e tal. E a solidariedade que a DISEG fez, eu acho tudo bem, mas gostaríamos um pouco mais de praticidade, na verdade, com relação ao que pode ser feito, né, para que isso não se ocorra mais, porque está cada vez mais inseguro a gente que mora aqui dentro, né, está dentro desse fundão, né? Então, só para deixar registrado que a gente também é solidário aos fatos, mas da DISEG e das questões da segurança da UFRJ, a gente gostaria de um pouco mais de atenção. Só solidariedade para nós, infelizmente, não basta. Obrigado, Morari. Está aberta a palavra. Senhor Tiago. Bom dia a todas e a todos. É a Bárbara. Eu botei. Eu gostaria de falar justamente sobre deixar registradas as coisas. Desde quando mudou a transmissão do site da Web TV UFRJ para o YouTube, algumas sessões não ficam registradas no YouTube. Eu fui procurar a sessão que nós aprovamos os editais da Bolsa Auxílio, eu não achei no YouTube. Não está gravada, a sessão não está disponível. E não só ela, como várias outras. Tem poucas sessões disponíveis do ano e no site da Web TV UFRJ tem todas. 2016, 2015, porque foi esse ano que trocou. Começou a transmitir também ao vivo pelo YouTube e não tem gravado lá. Então, assim, eu quero deixar registrada essa queixa, porque eu fui procurar a sessão e não achei. E tem poucas gravadas. Tem aquela que o professor Jailson mostra os dados e tudo mais. Tem algumas outras, mas não tem todas. Eu fiquei procurando e realmente eu não achei. E eu estou um pouco preocupado com isso, que é o histórico que a gente precisa. Já que a gente não faz ata, a gente precisa da reunião gravada. E ela não está disponível. No mais, eu tinha feito um pedido na sessão passada, até foi para a professora Carla, que depois da sessão ela me deu as informações, mas infelizmente foram desanimadoras. Eu queria também um balanço das chamadas do SISU até agora. Você podia dar esse informe para a gente como que andam as chamadas. Só, obrigado. Vamos fazer em tempo real, porque fica mais... Tiago, eu te falei aquele dia, realmente hoje, como eu estava preocupada com o calendário do SEG, que a gente vai ter que alterar por causa da FAO, da EBA e da Praia Vermelha, eu esqueci de trazer, mas eu vou pedir para mandarem agora e ver se até o final da sessão eu consigo te passar. Tá? As chamadas ainda não acabaram, tá? Foi feita a 4ª chamada, ainda devem caber mais umas 2 ou 3 para tentar não deixar vagas em aberto. Okay? Conselheiro Kaique. Bom dia, gente. Depois. Bom dia. Então, eu estudo na Praia Vermelha, né, e na última segunda a gente acompanhou a inscrição em disciplina dos novos alunos, né, de 2017-2. E aí, especialmente no curso onde eu estudo, na psicologia, a gente passou por uma situação, enfim, bem difícil, né? O que acontece? A gente tem um programa de cotas, né, um novo programa de cotas em vigor para estudantes, para pessoas deficientes, e a gente se deparou pela primeira vez com um estudante cadeirante na psicologia, né, um ingressante cadeirante. E aí, enfim, né, muito positivo. Não, nos últimos anos foi que, inclusive, que a direção passou, né, que na psicologia foi a primeira vez. E aí, enfim, né, não sei quem é que conhece o prédio, é um prédio muito pequeno, mas que, enfim, tudo é feito no 2º andar, inclusive a inscrição de disciplinas, né. E, enfim, foi uma situação muito difícil, muito constrangedora, inclusive para o estudante, né, que mudou toda a dinâmica, a inscrição desceu e foi feita na Praça da Psicologia, enfim. E aí a gente fica, né, com esse questionamento, queria saber um pouco mais da pró-reitoria, o que está sendo feito e construído de medidas sobre isso, porque, enfim, alguns prédios na FRJ eles têm algum grau de acessibilidade, mas lá na Praia Vermelha bem pouco ou nenhuma, né, nos prédios da Praia Vermelha. Enfim, outros lugares também têm uma acessibilidade bem limitada, e a gente daqui a uma semana vai ter, enfim, eu sei que é um número pequeno, né? Você chegou a falar, acho que não chegam a 100 pessoas, não lembro, mas por volta de 100 pessoas que vão estar entrando. E aí, além disso, né, teve uma estudante que fez matrícula também na Praia Vermelha, que ela era autista. E aí a gente teve que mediar inclusive essa relação de fazer a matrícula, porque, enfim, era uma estudante autista e os técnicos não tinham o preparo ali para lidar com aquela situação. Tinha uma estudante surda, e aí a gente fez a matrícula dela escrevendo por WhatsApp.
enfim, para poder conversar com ela. Eu queria saber o que a gente está pensando e executando de política, né? Porque para a gente, infelizmente, a gente sabe que essa cota foi aprovada sem uma dotação orçamentária que acompanha, né, para os estudantes conseguirem ter não só as obras de acessibilidade, mas os profissionais para auxiliar nas aulas, mas a gente tem que resolver isso, enfim, num prazo pequeno. Eu queria saber sobre isso. Obrigado. Pode, claro. Está aberto o expediente. É que eu fui do condomínio da Praia Vermelha, né? E, naquela época, a gente tinha, na verdade, só 4 salas acessíveis a cadeirantes. São 2 do anexo da Escola de Serviço Social e 2 do anexo do CCJE, que são, sabe, naquele prédio do DCL, as salas térreas, você tem acesso. E a gente tinha poucos estudantes cadeirantes. Então, teve uma época que tinham da psicologia, sim. Então, a psicologia colocava para a gente quais eram as disciplinas que tinham que ser térreas e a gente colocava naquelas salas. Só que isso, obviamente, vai ter cadeirante em todos os cursos da Praia Vermelha. Então, é uma coisa que não vai dar mais para ser resolvido dessa forma. Então, só queria saber como é que está sendo visto. Está aberta a sessão. Quer dizer, a sessão já estava aberta. Está aberto o expediente da sessão. Só para reforçar aí a fala do Kaique, nós também tivemos uma aluna que que passou por Direito. A gente conseguiu, nessa segunda-feira, na inscrição de disciplina, a gente conseguiu, junto com a Letras, o tradutor de Libras, né, está com ela presente para fazer a inscrição de disciplina, né? Só que essa garota, ela só se comunica por Libras, então terá que ter o intérprete de Libras todos os dias na sala de aula para essa aluna, para ela acompanhar a matéria, né? Então, para essa sessão exclusiva de inscrição de disciplina, a gente conseguiu que a Letras, né, colocasse o intérprete de Libras para ela fazer a inscrição. Só que também nós temos agora, no início das aulas, como é que vai ser feito isso, né? E até o pessoal do CACO pediu para mim, tá em contato, a gente vai ter agora uma reunião do fórum para ver como é que a gente vai encaminhar essas situações, né? Então, são situações que já estão acontecendo, né, em todos os campos da universidade, né? Inclusive, tem um outro rapaz também que é de Teresópolis, ele também é doente mental e ele também tem que ter moradia, e aí ele não consegue morar aqui no entorno. Como é que... Bom, enfim, são situações que a gente precisa estar atento para a gente estar encaminhando isso da maneira mais branda possível aí, né? Aberta a palavra. Bom, eu vou dar alguns esclarecimentos, né? Primeiro, a fala do conselheiro Morali. Bom, a gente tem o sistema de segurança, ele está divulgado, né? Ele foi apresentado no CSE, no Consune, pode ser apresentado aqui de novo. Tem as restrições de que nós não podemos contratar por concurso seguranças, né? Então, a nossa divisão de segurança de SEG está envelhecendo e não tem reposição prevista em concurso. A solução encaminhada para isso é a contratação temporária da União, que são contratos de 4 anos por CLT, e que dá mais estabilidade ao servidor e nos permite um tratamento melhor, né, dos técnicos, com menos precariedade, mais segurança, e aí se aponta para o concurso público depois, né, não automático, quer dizer, quem entra CLT por contrato temporário da União não necessariamente é candidato ao concurso, são 2 coisas diferentes, mas apontando para a criação de vaga. E também tivemos que reduzir um pouco o quadro terceirizado, mas, ao mesmo tempo, outras medidas são tomadas, câmeras e tal, isso tem todo um sistema de segurança. Se os conselheiros quiserem, o prefeito pode fazer uma exposição aqui atualizada, foi feito recentemente no Conselho Superior de Coordenação Executiva e no Consune. Agora, mesmo assim, a gente está numa ilha dentro do Rio de Janeiro, a situação não é boa, né, na cidade, e vai se refletir aqui sempre, mas os fatos têm que ser narrados, né, e as providências têm que ser tomadas assim, com o máximo de atenção, né, com o máximo de dedicação, porque é uma questão bastante central para a nossa vida cotidiana, né? Em relação à gravação da sessão, ela é uma necessidade, ela tem que ser feita. Eu vou procurar me informar
para ver o que está acontecendo, se são duas coisas em paralelo ou se só está no YouTube e não tem a gravação. Deve ter a gravação, isso é por lei, inclusive, né? Tem que ser gravado, a sessão é pública. Bom, quanto à questão das cotas para pessoas com deficiência, né? E essa expressão correta, eu custei a aprender, mas é isso, pessoas com deficiência. Existem... Bom, primeiro, uma ação nossa junto à Andifes, para que seja feita ação junto ao MEC, já encaminhada, de crítica à forma como isso foi implementado. Isso foi implementado agora para 2017-2, com o sistema já em andamento, porque os alunos que fizeram o SISU no início do ano são os mesmos que fazem o SISU no segundo semestre. E a regra mudou durante o jogo, quer dizer, para o segundo semestre tem mais uma cota que implica em alteração de prioridades para preenchimento de vagas. Falamos também da questão do cálculo, porque a lei se baseia num cálculo errado, né? Foi explicado aqui, né? O IBGE classifica os deficientes em 3 categorias: deficiente total, que é o cego, por exemplo, alto grau de deficiência, a pessoa que consegue ver vultos, luzes, mas não consegue ler, por exemplo, e alguma deficiência. Eu dei até o exemplo, alguma deficiência, vários aqui de nós têm, eu tenho. Isso não me daria direito a uma vaga de cota, né? Então, esse cálculo aponta para um total de 12%, né, de 24% da população teria algum tipo de deficiência. Mas, se for tirado esse terceiro nível de alguma deficiência, esse número cai para 6, mais ou menos, um número entre 6 e 7, 8%, o que é mais razoável, considerando que isso cai na cota de escola pública, seria algo em torno de 4%, que seria o número real. Outro problema é a diversidade dos tipos de deficiência, né, que o cadeirante é um tipo, deficiência locomotora, mas tem as deficiências de ordem intelectual, que são muito diversificadas e exigem um acompanhamento muito, muito especializado. Então, o quadro é que nós não temos, e aí o terceiro ponto da nossa crítica encaminhada ao MEC via Andifes, é que não tem nenhum orçamento previsto para o atendimento dessas necessidades. Nós precisamos de pessoal especializado, equipamento, instalações físicas, como rampas, adaptação de banheiros, etc. Bom, o que nós estamos fazendo? Nós não tivemos como não aderir à lei, porque nós quebraríamos o SISU nesse momento, né? Mas nós aderimos com essa ação política. Nós temos um Fórum Nacional de Acessibilidade, foi criado um Fórum do Rio de Janeiro de Acessibilidade, né? Ô, Kaique, o aluno faz a pergunta, tem que ouvir a explicação. Tirar meio ponto, no próximo segue. Então, tá certo. É que piada não se perde, né? Então, nós temos um Fórum Nacional de Acessibilidade que está nos assessorando, né, enquanto universidades federais. Criamos um Fórum Regional Rio de Janeiro, unindo as universidades federais e também as estaduais, para tratar da questão. Internamente, nós temos na UFRJ um Fórum de Acessibilidade que está nos ajudando em algumas tarefas. A primeira é a matrícula. Eu estava vendo aqui o relatório. Tem aluno matriculado assim, astigmatismo. Eu também tenho, né? Como é que é? Tem umas coisas assim, né? Que isso vai ter que passar e vai passar por uma junta médica que vai dizer se aquilo corresponde a uma deficiência cabível dentro da política de cota. Se for um grau de astigmatismo que impeça a pessoa de, por exemplo, ler o quadro negro, aí sim, mas eu também tenho astigmatismo. Pois isso não cabe na cota, mas, assim, a lei é mais explícita nesse caso, ele diz o tipo de doenças, sim. Então, a lei é mais explícita e ela especifica bem quem cabe e quem não cabe. Então, isso reduz um pouco o nosso volume de problemas. Também
Esse fórum, além da matrícula, ele está fazendo um trabalho de conscientização, né, de iniciativas para esclarecimento aos professores, apoio aos professores, e também um giro técnico, que já começou no CT, para ver as condições. Por exemplo, cadeirante não abre porta que tenha mola. Então, são coisas muito simples que podem ser feitas, e aí a filosofia de trocar o pneu com o carro andando mesmo. E, em alguns casos, nós podemos não ter as condições de atender. Nós vamos ter que fazer um tratamento especial de matrícula e tal. Podemos não ter como atender no curto prazo, né? E vamos encaminhar a luta política para ter os recursos. Nós somos a favor dessa cota. Vou lembrar essa questão, nós nos posicionamos favoravelmente, é justo, mas nós temos que ter os recursos necessários para que ela seja atendida, né, que os alunos sejam atendidos na sua totalidade, né, e com a qualidade do trabalho que todos merecem, né? Acho que seriam esses aqui os informes. Não sei se está claro, tem... Essas reuniões do fórum, inclusive, são reuniões abertas, né? Eu acho importante que todos participem, né, que as entidades estudantis estejam presentes para acompanhar, e nós vamos precisar de mobilização, assim como na questão do adoecimento, né? Tem um fórum criado também, um fórum técnico, todas as unidades que participam da questão da saúde mental, e a ideia é criar uma rede de atendimento hierarquizada e também a realização de atividades como debates, né, no acolhimento aos calouros, etc., para que essa questão seja mais conhecida, mais dominada e devidamente enfrentada em toda a sua, toda a sua dimensão. Então, isso está em andamento, as duas coisas marcham juntas, mas nós temos muita luta pela frente, porque os recursos não estão disponíveis, a gente vai ter que brigar muito para atender bem. Está aberta a palavra. Por favor. Eu queria saber se vocês têm aí uma indicação de quantos surdos, acho que são os casos piores, né? Nós temos cerca de 100 alunos inscritos nessa condição. Como você falou no início da sessão, nós já temos as pessoas com deficiências, alunos, até professores, técnicos, né? Nós não temos nesse volume, né? Um ponto positivo nisso é que os portadores de deficiência eles já sabem das suas limitações e das suas possibilidades. Então, eles mesmos já trazem a solução, o que eles precisam e tal. Então, isso já nos ajuda bastante. Mas é um número em torno de 100 e tem um levantamento por unidade, por tipo de deficiência. Isso está feito, tem um... E tem uma etapa agora na matrícula que a documentação está sendo analisada tecnicamente, com médicos, né? Então, pode ser que algumas dessas matrículas caiam, né? Porque isso é estigmatismo, se for o meu caso, não cabe, né? Mas se for em alto grau, sim. Mas aí se cair... Chama outro. Outro, sim, né? sim. Aí o que chama pode ser um surdo. Exatamente. Não tem que eu saiba, não tem noção, dentro assim, das surdo cotas. certamente vai ser intérprete de Libras, né? Pois é. Até que ponto os nossos intérpretes já existentes vão dar conta? É verdade. Essa é uma limitação, né, como outras também, né, que nós temos. E para alguns tipos de deficiência nós temos como atender, até porque as adaptações não são muito complicadas, como enfim, essas de portas, de rampas, de banheiros e tal, são coisas que podem ser... E existe também na página da UFRJ uma coisa chamada Mapa de Acessibilidade. É um estudo feito por esse fórum que vai dizendo para todas as instalações quais têm rampa, quais não têm, quais têm isso, quais têm aquilo, né? Da psicologia e colocar rampas não. Palácio, que é... Não. Tem várias dificuldades técnicas, muitas são superáveis. Entrar no palácio. Entrar no palácio. Pois mas aí é uma rampa, né? Dá para fazer e tal, não é uma obra assim muito complicada, mas outras intervenções são mais difíceis. Né? Sim. Tem que esperar a comissão
que foi formada, segundo o Aguinaldo, né, pró-reitor de pessoal, para analisar os laudos, porque a gente é leigo, né? Então, eu tentei fazer uma prévia, assim, para poder até informar as unidades. Você tem tantos, né, que precisam de rampa ou tal, mas a gente tem coisa que a gente não consegue interpretar. O astigmatismo, por exemplo, está astigmatismo. Então, você não sabe que grau que é, se é cegueira, se não é, porque até que para visão e audição, a lei é muito clara, porque ela dá o nível a partir do qual é considerado deficiência. Então, mas não tinha no atestado. Então, se o médico vai pedir outro atestado, o que vai fazer, né? Tem o déficit de atenção. A gente tem um que é déficit de atenção. O déficit de atenção a gente sempre atendeu, né, na medida do possível, sem ser por cota. Quem entrava na ampla, trazia o diagnóstico, geralmente as unidades atendem, né? Dão um pouco mais de tempo para a prova, faz prova separada. Isso aí a gente sempre atende na medida do possível. Então, a gente vai ter que esperar os médicos olharem isso para a gente ter uma... Cai. Uma última dúvida sobre esse assunto é que, enfim, a gente vai ter, então, uma rodada de avaliações com esses 100 alunos, né? E aí, digamos que, dentre esses 100 alunos, uma parcela deles seja, enfim, a vaga seja indeferida, enfim, não sei qual é a palavra, mas... E o que acontece com essas vagas, né? Porque eu imagino... É uma nova chamada, uma reclassificação. É como acontece nas outras cotas também, né? O aluno diz, eu tenho baixa renda. Depois não comprova, ele perde a vaga e chama-se outro. Tá, é porque, tipo assim, eu fiquei preocupado com o calendário dessa rodada de diagnósticos acontecer, porque a gente inicia semana que vem, né? E alguns cursos iniciam antes, tipo medicina, enfim. Mas foi só uma preocupação sobre calendário. Tecnicamente, o aluno pode entrar até um mês depois do início das aulas. São 75% de faltas, né? E claro que, caso a caso, se fazem adaptações. 25%, 75% de presença. Aí senão é prova todo mundo. Mas 25% de faltas, né? Então, e caso a caso, sempre são feitas adaptações para não perder a vaga, né? A ideia é não perder a vaga. Se ele tem um pouquinho mais, a recuperação, coisas assim, né? O mesmo critério vai ser aplicado. Agora, isso tudo é em tempo real, né? Então, o fórum está se reunindo e, à medida que os alunos vão chegando, a gente vai ter que tomar medidas assim imediatas, né? Então, é um processo de aprendizado, de adaptação, mas, até agora, as reuniões têm sido muito boas do fórum, tem bastante informação, o que a gente não tem é recurso. Nós vamos esbarrar, num certo momento, até assim, na fronteira da impossibilidade de atendimento em certos casos. Tem casos de portadores de deficiência que precisa de um profissional para cada aluno. A gente não, em alguns casos, não sei se vai ser possível atender agora, né? A ideia é atender, mas não sei se no curto prazo. Mais alguma fala de expediente? Vamos passar, então, para a nossa ordem do dia, começando pelos informes da Câmara Mista. Eu vou pedir à professora Vânia que faça o informe, lembrando que esse informe é uma das razões da convocação do SEG para o dia de hoje, para a gente ficar atualizado e preparado para a reunião SEG-CEPEG. Então, estou, né, a presidente da Câmara Mista no momento, e a gente se reuniu por 4 vezes agora durante o mês de julho. Eu trouxe os arquivos que a gente trabalhou em cima para expor para vocês, se vocês quiserem tirar alguma dúvida. Primeiro, vou descrever a composição da Câmara Mista. Na realidade, aqui pelo SEG tem o professor Joaquim Lopes, pelo CCMN, a Biani Monteiro, pelo CLA, o Luiz Cláudio Gomes, pelo CCJE, eu pelo CCS, Vânia Maria Corrêa da Costa, Marcelo Mansur pelo CT, Rodrigo Rossistolato pelo CFCH, isso pelo SEG. Compondo os outros membros do CEPEG, a gente tem o professor Josefino Cabral pelo CCMN, professor Henrique Cários pelo CLA, professora Hebe Gonçalves pelo CFCH, professor Orlando Santos Júnior pelo CCJE, professora Kátia Bloch, pelo CCS, professora Maria Alice, pelo CT, pelo Fórum de Ciência e Cultura, professor Antônio Carlos Lima, e representando Macaé, pelo CEPEG, professor Edilson Carvalho. Então, a gente se reuniu durante 4 vezes e a gente trabalhou em base
dos documentos que devem orientar a alocação de vagas pela Cotav. Então, a gente trabalhou em cima da resolução 01 de 2009, 01 de 2007, 01 de 93. E eu vou mostrar, além de um documento que era de 2009, que a gente trabalhou em cima, que são os diretrizes e critérios, lá embaixo, diretrizes e critérios para alocação de vagas docentes. Então, vou projetar aqui alguns para vocês poderem tirar qualquer dúvida. Temos que abstrair o ruído externo para... É verdade. Peraí, vou mostrar aqui para poder olhar. Posso minimizar esse também? Ok. Então... O mais simples de todos eles é a 01 de 2009. Na realidade, que é a primeira que eu vou mostrar para vocês, que ela deve ser revogada. A gente, na realidade, ela é uma resolução muito curtinha, que no final, apenas o artigo 2 constavam, no artigo 1º, desculpa, constavam quais eram as fontes que a gente ia usar que a Cotav deveria usar como fontes para dignas para ser avaliada. E aí ela constava que a Cotav deveria avaliar fontes como SIGA, Sigma, CCPD, e aí a gente tirou isso e optou no final por revogar ela, porque ela é muito curta e tudo que contém nela também está contemplado na outra resolução, na realidade é de 2007. Essa a gente pretende revogar, a 01 de 2009, porque na 01 de 2007, tudo que está contemplado nela tem. E ela é muito curtinha, a única coisa diferente que a gente queria tirar eram as fontes que a universidade ia prover para a Cotav trabalhar sobre ela. Isso a gente colocou na outra resolução. Então, essa a gente deve excluir, tá? Na realidade... peraí. Acho que tem alterações mais substanciais. Peraí, deixa eu ver aqui, a 07. Essa tem alterações importantes para a gente destacar. Deixa eu só abrir ela aqui. Ela não quer abrir? Essa daqui, 2007, existem algumas alterações importantes que eu vou destacar aqui para vocês. Isso a gente não mudou nada. Nesse princípio, a gente não alterou nada, desculpa, estou falando fora do microfone. No capítulo das finalidades, também a gente não fez nenhuma alteração significativa. Está mantido do que já era, tá, gente? Eu tenho também os originais que eu posso passar para vocês. A gente só vai alterar as datas, porque se faz necessário. Aqui tinha um capítulo que falava sobre os professores titulares, isso aqui, ó, esse daqui. Que tinha o titular, aqui tinha titular, e a gente ficou na dúvida se tirava ou não, mas achamos por bem deixar, para que não fossem excluídos. Agora, vocês sabem que a carreira de titular, na realidade, é contínua, mas a gente ainda tem a figura do titular livre. Então, houve uma certa discussão se a gente deveria tirar ou não, e a gente optou por deixar para que não fossem excluídas possibilidades de vagas de titular livre sendo distribuída pela Cotav. Então, a gente achou prudente deixar esse item aí. Houve uma certa discussão, algumas pessoas queriam que fosse tirado, mas a gente optou por manter, tá certo? Isso aí nada a gente alterou, só para vocês... Não, na realidade, a gente dá, nessa resolução, a gente dá a possibilidade... É isso aqui, ó. No artigo 5º, em casos excepcionais, a gente entende, assim como eles entenderam no passado, na redação original, que a prioridade é 40 horas DE. Mas existem excepcionalidades e a gente manteve isso não foi alterado. Em casos excepcionais, a Cotav deverá levar em conta a necessidade de contratação de professores assistentes em regime de 20 horas, desde que o perfil docente da UFRJ, resultante da... porque
A câmera está na minha frente, eu não enxergo. Mas tudo bem. Então, isso aqui a gente manteve. Na realidade, não houve alteração nenhuma. Posso ir adiante? Aconteceu já. Muito técnica na ECO acerca de lidar com certos equipamentos, por exemplo. Sim, então, por isso em casos excepcionais, na realidade. Né? A gente achou prudente manter isso, porque a universidade é muito grande e é plural, na realidade. Né? Existem situações isoladas. Então, isso... Não, na realidade, nos casos excepcionais, permitem a distribuição de um docente para 20 horas. Mas, em geral, a tendência da universidade é a contratação de 40 horas DE para o núcleo estruturante. Também não é prioridade. No momento, isso está claro na resolução e a gente entende dessa maneira também. Que a ideia seria... Só nessa coisa das 40 horas sem DE, o que existem são alguns casos muito excepcionais e eles são tratados como temporários. Quer dizer, uma solução para resolver uma questão específica, renovada periodicamente, mas a ideia é não ter. A ideia é priorizar, se eu entendo bem, no quadro 40 DE, para toda a instituição. Então, aqui também a gente não alterou muita coisa. Deixa eu ver lá no artigo 21, que a gente... desculpa, estou andando ao contrário. Vamos lá. Sistemática de alocação. Também não foi alterado. Aqui tinha um artigo... Aqui, a única coisa que a gente tirou foi isso aqui, ó. Porque na outra resolução, que a gente também alterou, que eu vou mostrar para vocês, que é essa 01 de 93, já haviam sido revogados os artigos 3 e 4. Então, isso aqui deve sair dessa resolução, porque a gente já na nova versão da 01 de 93, eles não vão estar presentes, tá certo? Isso foi o que a gente achou por bem fazer. Pronto, aí essa também a gente alterou pouco. Deixa eu fazer a minha... Vamos para 01 de 93, que é que, de fato, a gente alterou mais, e para outro das diretrizes, que eu acho que também é importante a gente avaliar aqui. Claro. Não, porque aí a gente separa muito. Na realidade, o titular é carreira. O titular livre existe ainda no quadro da universidade. Então, a gente não quis excluir, mas eram vagas direcionadas, são vagas direcionadas por pedidos específicos, vamos chamar assim. Só que se a gente tira dali, a gente tira a possibilidade de um titular livre ser cedido pela Cotave, ser concedido pela Cotave, percebe? Essa foi a nossa discussão. Eventualmente vai ter. Você tem vaga de titular livre. Mas tem titular, sim. Tem uma cota que é o cara de fora, né? E tem a carreira interna. A gente optou por deixar titular por esse motivo que eu estou tentando explicar, para não excluir a vaga de titular livre, que agora a gente chama livre, mas que é titular, o nome era titular, da avaliação da Cotave, percebe? Se a gente deixasse só... por isso a gente não excluiu, que a Cotave recebe anualmente, não é anualmente, mas recebe de tempo em tempo um volume específico de vagas. E ela pode deliberar para que uma ou duas, sei lá, quantas vagas dessas sejam para titular livre. E se a gente tirasse da resolução, isso estaria impedido, porque aí não estaria sendo regido a concessão de um titular livre pela Cotave. Distribuído é a melhor palavra. Uhum. Você queria que tivesse ali titular livre, é isso? Os dois são titulares. O nome titular é livre. Enfim, a gente optou por deixar. Eu posso... Uhum. Sim. Mas o nome técnico continua sendo titular. O nome técnico continua sendo titular. Isso é titular, gente, mas é titular, na realidade. É para membros da congregação. Você não disse que tem que ser...
titular livre. Não, todos os titulares, titular livre ou não, todos fazem parte da... A carreira é titular, sabe? Foi no nosso entendimento, mas realmente, se você quiser... Entendi. No nosso entendimento, a carreira é uma só, titular. A categoria dos professores é titular. Por isso, a gente não discriminou. Não, é para... Qualquer nível você pode fazer para qualquer nível. Desde que a universidade tem vaga para aquele nível, você pode fazer. Por exemplo, Macaé, se você não conseguia professor adjunto, porque não tinha, né, abriu a vaga para adjunto, não tinha adjunto, abriu para o nível inferior. A mesma coisa poderia abrir para o nível superior. Pode. Não, você pode fazer só para titular. Interessa para aquela unidade agora ter titular. Não tem ninguém no quadro que possa ser titular. Ela pode abrir um concurso para titular. Tudo bem? Posso ir adiante? Bem, nessa resolução a gente fez alterações mais importantes, que é a que eu quero destacar mais para vocês, que é essa 01 de 93. Então, tudo que a gente alterou, obviamente isso aqui é só data, né? A gente só deixou assim porque está em aberto a data certinha. A gente retirou esse artigo 4º, toda vaga recorrente de demissão será automaticamente alocada no departamento que a gerou, porque a gente sabe que, na realidade, não é assim que acontece. O quê? Tá, eu acho que é. Desculpa, é isso mesmo. É o 3º e o 4º, que já tinham sido revogados pela posterior a essa, você tem razão. Tem razão. Saíram esses dois, o 3º e o 4º. Tanto que eu botei aqui já, o 5º virou 3º e assim sucessivamente. Isso aí a gente não alterou. Aí o 4º, isso é só número na realidade, só por ordem. A gente como o formulário que foi distribuído para as unidades inclui um período de 5 anos, a gente achou por bem constar isso aqui na resolução também. Ó. Aqui, ao invés de 4, 5 anos. Tá? Eu não botei aqui no texto, mas é isso. A gente também pensou nisso. Aí o resto, aqui é bobagem, era só espaço que eu fui tirando para ficar um texto melhor. Aqui a gente colocou, na anterior dizia que a alocação... aqui atrás desse negócio que eu não enxergo direito. Alocação de vagas. A COTAV que elaborará parecer circunstanciado sobre a matéria a partir da proposição do departamento, dos relatórios e planos departamentais, dos pareceres da unidade e do Conselho de Centro, ou equivalente, porque a gente quis incluir Macaé e outros polos. Xerém ainda não, mas também não é ainda um polo, mas também já deixamos em aberto, ou equivalente. Aí a composição da COTAV, também para contemplar Macaé e deixar em aberto para o futuro, a gente alterou também. Então, isso é importante a gente perceber. Na realidade, a gente botou como composição da COTAV um representante de cada unidade da estrutura média da UFRJ, que é o termo atual, que engloba tudo, com assento no SEG.
Aí tiramos, porque estavam escritos um número, e a gente botou um representante de cada estrutura média para tentar aglobar Macaé também. Um representante da estrutura média com assento no CEPEG, mesma coisa. Um representante do Fórum de Ciência e da Cultura, ele já está aglobado aqui no CEPEG, porque o fórum, tem um representante do Fórum da Ciência e da Cultura no CEPEG. Um representante do CPPD já tinha, e a gente incluiu um texto... e tentando incluir o Polo Xerém também. Então, para efeitos, exclusivamente nesse período, que o Polo Xerém ainda está se formando para se tornar um polo. Então, a gente botou, para efeitos da composição da COTAV de 2017, que é esse, será considerada a presença do Polo Xerém através de um representante. Tá certo? Só para poder... Um representante pode ser do SEG ou do CEPEG? Aqui a gente tem um representante convidado do Polo Xerém? Tem, que é o Francisco. É o Francisco. A gente botou um só. Foi o que a gente achou por bem. Um representante... Eles são, na realidade, convidados. Né? Ele é convidado porque, na estrutura, ele não faz parte efetivamente dos centros. Né? Então... A gente botou só para tentar contemplar. Macaé faz parte, mas Xerém ainda está em processo de um dia fazer parte. Acho que foi o que nós achamos por bem colocar aqui. Aí a redação do artigo só mudando, só os números sendo modificados. Aqui também só as datas sendo alteradas. E essas são as alterações que a gente propõe para a 01 de 93, que vai ganhar outra data, na realidade. Aí, por fim, a gente resolveu trabalhar nesse texto também. Aí algumas pessoas acharam que era necessário e nós trabalhamos, então, para tentar definir de maneira... Aqui. Esse aqui muda bastante. Bom, deixa eu andar com ele todo. Isso são os documentos. Isso aqui, na realidade, foi feito em 2009. A gente vai reformular para 2017. Que são diretrizes e critérios para alocação de vagas para que a COTAV possa trabalhar em cima. É a mesma... vou mostrar para vocês. Aqui são as datas sendo alteradas, é bobagem. Aqui a gente ficou com uma dúvida, porque para uso na fórmula, nesse ano, em 2009, eles utilizaram uma média de alunos de graduação para toda a universidade, 28. E para alunos de pós-graduação, 8. A gente achou que podia atualizar esses valores, mas eu entrei em contato com as duas a P1 e a P2 e não recebi esse valor alterado. Então, mantive isso aqui. Isso pode ser alterado, porque, na realidade, a universidade é muito grande. Então, a gente pensa... Eu, por exemplo, só dou aula para turma com mais de 60 alunos. Mas eu sei que há cursos onde há turmas menores. Então... E também essa média é feita com cursos de natureza muito diferente. É uma média difícil de fazer. Tem música que é 1 para 1, professor para 1 aluno, e outros cursos onde são possíveis turmas maiores e tal. É um número muito difícil de calcular. Eu não tenho dúvidas. Tanto na graduação, mais difícil ainda, quanto na pós-graduação, que também é difícil. As realidades dos cursos são muito distintas, né? Então, teoricamente, está valendo esse 28,8 para uso da fórmula, que é o que que foi previsto em 2009. Aqui é só trabalho. Aqui eu marquei só para confirmar se isso ainda está em vigor, e também vou confirmar isso, assim como essa rosinha também, acho que está em vigor, não fiz ainda. Aí são os números, que também são os mesmos, se baseando no 8 e 28, como eu comentei. E aí vem a fórmula que o professor Cabral fez a gentileza de atualizar para a gente. Só que aqui ela não aparece muito bem. Eu vou colocar... Ela está alterada já, mas eu vou colocar ela maior. Mas olhem o que está sendo contemplado na fórmula. O que a gente chama de carga total de trabalho, carga de trabalho docente total, no período 2016 e 2001 e 2, na graduação e na pós. Carga de trabalho docente total futura, que a gente mudou. Isso aqui era no período de expansão, que não existe mais, só a gente chamou de futura, quer dizer, prevista. Num período que contemple os 5 anos que a gente tentou usar lá como referência, que foi o que estava no formulário. Entretanto, a gente
quis deixar só para aposentadorias que são compulsórias. Algumas pessoas sugeriram que a gente analisasse quem está já com aquele abono permanência, mas o indivíduo com abono permanência ele pode sair ou não. Então, a gente não sabe, é futuro, porque a gente não tem um dado concreto no momento. Chamamos isso de carga de graduação futura, carga de graduação na pós, aí usando esses números de professores permanentes lotados nas unidades, isso também é contemplado na fórmula, números de professores permanentes concursados ou ainda em fase de concursar pela unidade, fator de produção intelectual, atribuído conforme a tabela 1, eu vou mostrar as tabelas para vocês, fator fluxo, que era chamado na resolução passada de mobilidade, mas a gente achou que fluxo é um nome melhor, porque é o número de alunos que entra e o número de alunos que sai naquele período, e o fator de extensão a ser atribuído pela tabela 3. E aí as nossas tabelas que a gente alterou. Essa está igual, não foi nada alterado, a gente só colocou isso aqui, será adotada como variável prioritária, MEC ou INEP, dependendo do conceito, né? O maior valor para pontuar, então se o maior valor for na graduação, entra o maior valor na graduação, se for na pós-graduação, entra o maior valor na pós-graduação. Aí na tabela 2 a gente alterou os percentuais, mas também não alterou aqui esses percentuais, a gente alterou só para ficar mais preciso, porque estava um pouco uma categoria se sobrepunha com a outra. Então, a gente fez questão de colocar aqui, esse aqui é 75, 50, 75, só maior ou igual, só essas alterações também, só para especificar mais. O fluxo de graduação será considerado a média de formados, 2014 a 2016, e média de ingressantes, 2013 a 2015, considerando esses períodos, que a gente só alterou as datas, o mesmo período passado. Fluxo na pós-graduação, mesma coisa, média de titulados nesse período, dividido por média de ingressantes, também nesse período. Aí botamos isso aqui, serão utilizados períodos de 3 anos para considerar as variações aleatórias. Então, para a gente poder ter um desvio padrão, basicamente. Isso vai ser para todos os cursos novos, na realidade, que você está falando, né? Serão os mais afetados com isso. A gente discutiu isso, mas a gente achou que não tinha... Se a gente fizesse uma conta diferente, a gente ia favorecer especificamente os cursos novos. E aí, considerando que para os cursos novos já há professores... Sim, mas aí ele entra na média lá como docente que já está atuando no curso novo também. Então, ele não deixa de ser contemplado no cálculo. Mas a gente achou que seria o mais próximo do fiel, na realidade. Foi o que nós tentamos fazer. Na realidade, também... A gente achou que deixaria, que isso contemplaria. Então, entendemos que alguns cursos novos, eventualmente, poderiam ser prejudicados, mas a gente entendeu que isso tem que ser diluído entre todos, porque se você vai privilegiar só os cursos novos, são 100 vagas para toda a instituição, né, gente? Ok. Aí, aqui a gente alterou os valores, na realidade, anteriormente era para curso de extensão ou projeto de extensão, a gente achou interessante classificar também os docentes que atuam em extensão. E aí houve uma grande discussão, porque no formulário que foi enviado para as unidades, está usando como fonte única de projeto de extensão o SIGPROS. E a gente achou por bem que não deveria ser essa a única fonte. Na realidade, a gente achou há vários docentes que atuam em extensão e cujos projetos não foram aprovados ou não estão cadastrados, então deixamos meio que em aberto para os projetos. Agora, apertamos, dizendo que ações de extensão ativas, então tem que estar em andamento, nos últimos 5 anos, aprovadas nas unidades, nas congregações e nos conselhos de centro,
ou na PR5, dados oficiais oferecidos pela reitoria, para tentar contemplar o maior número de docentes possíveis. Foi assim que a gente entendeu que era mais correto. Aí, aqui só as datas que a gente está alterando, também só as datas, que a gente não sabe ainda quais são as datas finais. E isso, na realidade, essas foram as alterações que a gente fez nesse documento. Se vocês quiserem visualizar a fórmula é absolutamente a mesma, só que a gente... Aqui está ruim, eu entendi, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês no documento do professor Cabral, mas ele... Eu vou mostrar... Estava assim. A única coisa que a gente fez, ó, não sei se dá para vocês verem, mas isso aqui é grade barra FUT, que seria o futuro. Essa aqui, ó. Essa é uma alteração. A outra alteração é o que a gente chamava de mobilidade, virou fluxo. Já também estava contemplado. A gente tirou da fórmula passada, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Baixo aqui para mostrar para vocês, houve uma saída assim. Na fórmula passada, tinha uma variável que chamava deixa eu achar ela aqui. VR, vagas recebidas no ciclo de expansão anterior. A gente achou melhor tirar isso, porque isso aqui não são vagas de expansão, são vagas, segundo a reitoria, basicamente de reposição. Então, a gente tirou essa variável da fórmula. Foi a grande modificação. O resto mudou só a nomenclatura, não houve... Eu passei para vocês, na realidade, eu passei para a Úrsula, que deve ter passado para vocês, mas eu posso encaminhar. Eu vou encaminhar de novo para a Úrsula. Foi passado sim, né? Eu por passei. E-mail esse pacotinho aí de documentos. Com essas resoluções. Essas diretrizes foi o resultado da nossa última reunião, que a princípio a gente ia trabalhar só sobre as outras resoluções, mas aí, a pedidos, a gente resolveu também analisar esse documento para tentar rever a fórmula, porque havia alterações necessárias na fórmula. Aí a gente trabalhou em cima dela. Úrsula, você pode passar de novo para todo mundo? Ok, obrigada. Bem, essas foram as modificações que a gente fez nessas nossas 4 reuniões. Isso a gente começou a debater na penúltima reunião. Havia pessoas que defendiam que só se analisasse o que está cadastrado no SIGPROG. Outras pessoas disseram que não, que a gente ia prejudicar muitas unidades cuja não conseguiram, por motivos, enfim, em função do sistema, em função de várias motivações, cadastrar os seus projetos adequadamente, mas que fazem atividades de extensão regulamentadas pela universidade. Então, tem que estar aprovado na unidade, na congregação, e no centro, porque também, para a gente tentar restringir um pouco, porque assim, não é tudo que é extensão, é óbvio, né? Então, as atividades regulamentadas são consideradas extensão. E a gente preferiu considerar docente que trabalha com extensão, que também está constando lá no formulário, já dava para a gente colocar isso. Em relação à entrega dos relatórios, houve uma prorrogação do prazo também, que terminou, mas agora terminou dia 25, se não me engano, não é isso? Ele foi prorrogado. O Aguinaldo estava presente em todas essas nossas reuniões e ele mandou uma mensagem para as unidades, dando um prazo para que as pessoas pudessem alterar alguma coisa que julgassem necessários. Mas esse prazo também, acho que foi ontem, 25, na realidade. 28? Então, não sei. Ele estava presente e falou que ia disparar essa mensagem para as unidades. Aí eu não recebo porque eu não sou diretor de unidade, então eu não tenho acesso a isso. A nossa última reunião foi dia 19 e o Aguinaldo falou que ia disparar essa mensagem para os diretores de unidade. Como eu falei, como eu não sou diretor de unidade, eu não recebi, mas eu imagino que ele tenha passado.
Em realidade, isso não impacta de forma tão importante. Eu não conheço a realidade da sua unidade. Se você olha, isso é um percentual bem pequenininho na forma. Mas, de qualquer jeito, se a sua unidade se sentir prejudicada, eu acho que você pode mandar uma mensagem ou tentar inserir essa informação no seu formulário. Eu não sei, mas, sinceramente, não tenho nem autoridade para lhe falar isso. Então... todos receberam. O Agnaldo ia mandar para todas as unidades. Foi como ficou acordado ao término da nossa reunião do dia 19, que ia ter justamente esse... Mais algum esclarecimento? Gente, aberto para esclarecimentos. Bom, obrigado, professora Vânia. Obrigada. Eu tenho uma dúvida sim, diretamente para a professora Vânia sobre essas vagas. Quando se tem um concurso que ele está, enfim, acabando a vigência dele, mas não a prorrogação dele, porque no edital diz vigindo por 1 ano, prorrogável pelo igual tempo, então mais 1 ano. Isso é automático? Ou seja, se a unidade recebeu uma vaga COTAV, isso é automático? Eu preciso de um procedimento para deixar todos os concursos que estão ainda nesse processo ativos? Como é que faz isso? Tecnicamente, se passar do prazo, a vaga volta para um estoque geral, né? Ela pode ser redistribuída para a mesma unidade ou não. Por isso é importante realizar os concursos no prazo. Inclusive, essas vagas da COTAV vão gerar os concursos, eles têm que ser feitos o mais rápido possível, para que a gente não... Não me fiz entender. O concurso foi realizado, foram aprovadas 2 pessoas, era só uma vaga, então, mas tem outra pessoa que foi aprovado, e um caso hipotético, foi aprovado e está classificado, só que era uma vaga. Então, teoricamente, não precisaria fazer um novo concurso, se esse candidato aprovado tivesse ainda valendo. Isso é automático? Não. Mas, assim, isso é um nível de detalhe que eu acho que a gente pode esclarecer depois, tá? Porque eu não vou falar aqui de memória, tem que olhar... Mas não é um processo automático, tá? Tem que fazer alguma coisa. No princípio, não, tem que fazer um procedimento, não é automático. Tá? Possível, mas não é automático, pelo que eu tenho como referência agora aqui. O Tiago, quer falar? Já não tem a ver com esse material, mas já foi mencionado aqui, até agora... A gente já está nisso há uns 2 meses, mais ou menos. Eu não consigo compreender o número de 100 e poucas vagas. Sabe, é uma coisa que não entra na minha cabeça. É uma questão até, às vezes, de balanço de massa, né? Que para quem... Gostei do balanço de massa. É uma questão de balanço de massa que eu não consigo entender. Entrada tem que ser igual a saída e perda. A gente perde esse pessoal por aposentadoria, mas a saída é outra coisa. Tem entropia. Então, mas tirando isso, nós temos há 4 anos sem COTAV. Como que são apenas 100 vagas se esse é mais ou menos o número por ano de perda que a gente tem? Sabe, é uma coisa que não entra na minha cabeça esse número tão pequeno de vaga para um tempo tão grande sem COTAV. Assim, não dá para compreender. E somente pelo MPOG não libera. A gente é uma autarquia, nós somos uma autarquia. Tem coisas que a gente depende do governo federal e tem coisas que a gente não depende. A gente pode fazer esse concurso. Por que o MPOG não liberaria essa vaga? Tem que ter autorização, assim. Sim, né? então, mas por que a gente não pede mais vagas? A universidade precisa criar um fato político. O que eu não entendo porque eu não entendo porque a lei que criou o banco de professores equivalentes dizia que isso passava a ser automático para a universidade. Quer dizer, eu realmente estou em dívida, porque eu realmente ia atrás da legislação posterior para ver o que aconteceu com isso. Mas, quer dizer, a lei que criou o REUNE justamente deixava isso por conta da universidade.
E, naquela época, a UFMG estava fazendo cotável todo ano. Quer dizer, cotável, a alocação de vagas docentes todo ano. A gente aqui, sempre a universidade aqui é um paquiderme, que é meio difícil de andar, mas eu acho que ficar por conta, a gente tem que reivindicar isso. Inclusive porque a gente está muito defasado. Senão não tem como sustentar a universidade. Pô. E eu comecei a ver que eles alteraram algumas leis. Aquela mudança que eles fizeram no FIES, eles usaram outra lei para alterar. Aquilo lá foi um absurdo. Eles mudaram no FIES com outra lei muito mais antiga. E não alterou nada em relação a isso. Essa lei não está alterada, não foi alterada dos últimos anos para cá. E mesmo que eles não liberem, a gente pode pedir sim. Por que a gente não pede? Além da gente ter a lei ao nosso lado, nós podemos criar um fato político. A gente tem um banco de professores equivalentes. A gente tem que ocupar esse banco de professores equivalentes. É nosso. Se saíram 400, a gente tem que preencher. Tiago, você acha mesmo que nós não pedimos? Mas tem que criar sério isso? Você acha que a universidade não está pedindo vaga? Não tá? Ela faz tudo o que é possível, não, cara. Tem que o problema é que precisa de liberação. Tem que entrar na justiça. Esse é outro caminho, mas assim, a vaga não é nossa. É nossa, mas a gente precisa de autorização do MPOG. O representante do MEC, na reunião de pró-reitores de graduação, admitiu uma dívida de 5 mil vagas do MEC com o sistema federal, que daria para nós algo em torno de 500 vagas. O problema é que elas não são liberadas, e todo o esforço é feito, né? Não é nossa, né, a decisão de abrir ou não a vaga. A gente pede todas as vagas, mas não está sendo liberado. O MPOG, as vagas eram dependentes do MPOG, mas a lei mudou. A lei disse que passou a ser da universidade. Nós podemos estar fazendo uma enorme besteira, mas assim, toda a assessoria diz que não é isso. Ler de novo direitinho a lei, colocar o nosso procurador em cima disso, porque eu tenho a impressão de que a gente não depende do MPOG, não. A gente dependia antes. A lei justamente mudou isso. A lei diz que o banco é da universidade para a universidade renovar automaticamente. Eu também tenho. Meu questionamento em torno disso, nesses últimos 2 meses, gira justamente nessa interpretação da lei. A lei mudou e eu também vejo dessa forma. Creio eu que seja o momento Pode ser que o nosso procurador esteja muito equivocado. De nós acionarmos o pelo nosso que jurídico. Nós sabemos, não é assim, senão estaríamos com as vagas. Né? Qual seria a razão para não ter as vagas se a lei permitisse assim, né? Acho que a gente tem que entrar... Teria alguma razão assim para a universidade não abrir as vagas? Né? Uma judicialização da questão. Então, vamos partir para a judicialização, criar um fato político tremendo, porque a situação chega a ficar... Quer dizer, nós estamos com situação inviável, mas a situação está crítica, está muito crítica. A gente aumentou um monte de curso e a gente tem menos vaga do que tinha antes. Antes do Reúne, a gente tinha 100 vagas por ano. Sim, a situação é essa mesmo, né? Quer dizer, veio o Reúne, nós cumprimos a nossa parte, aumentamos 70% as vagas para estudantes, mas só vieram 30% a mais, né? O professor mais velho, tem o número de aposentadorias aumentou, o número de cursos aumentou, e a gente tem uma reposição menor do que tinha antes. Na toa que agora a gente está com quase tudo quanto tinha antes do Reúne. É conhecido, mas isso aí, infelizmente, não está na nossa mão. Isso está na mão externa e a nossa pressão tem que ser para o MEC liberar essas vagas, o MPOG, né? Gente, mais alguma questão? Acho que o Vinícius tem os números. Podemos passar para o ponto 2 da nossa pauta? Então, nós vamos falar agora do calendário... Não, só tem uma pergunta. Quando é que vai ser essa reunião conjunta, SEG-CEPEG? Em princípio, seria na sexta-feira. Quem está convocando dessa vez é o CEPEG. Então, é uma alternância. Uma vez o SEG convoca, outra vez o CEPEG. Agora é a vez do CEPEG. Eles devem convocar para sexta-feira essa próxima ou a outra, mas provavelmente é essa. Essa sessão está acontecendo por causa disso, para que a gente pudesse ter transparência das informações, né? Ok? Então, vamos para o nosso ponto 2, que é o calendário Praia Vermelha e EBA-FAO. Professora Carla, com a palavra. Bom dia. Foi solicitado, acho que na última sessão, né, o calendário diferenciado, que a gente já tinha proposta da EBA e da FAO, e também agora da Praia Vermelha. Então, o Roberto está mandando... tem que alterar a resolução, porque a resolução do calendário, quem aprova é o Consune, né? Depois que a gente faz aqui a resolução. E tem, então, as alterações que foram feitas para
atender a FAO, a EBA, são essas que estão em azuis. A gente tem que refazer toda a resolução. Tá? Então, aqui, para os alunos, né, da Escola de Belas Artes e da Praia Vermelha, ficaram juntos. Tá? O início foi 28 de agosto, né, vai a 22 de dezembro. Para Arquitetura e Urbanismo, foi 4 de setembro a 22 de dezembro. Aí, para o ingressantes através de acesso, são os calouros, os demais cursos estão lá em cima, que é a medicina, que não alterou, já era o que estava aqui. Tá? Medicina e Macaé ficaram... Apareceu, né? Aí, Faculdade de Medicina e Macaé. Então, uma coisa. 28 de agosto a 22 de dezembro, quantas semanas são isso? Aí, o Roberto fez em cima 15. daquelas 15 semanas que tem que dar certinho. Sim, mas 15 semanas não é suficiente. 15 semanas é para aula, você tem que incluir mais 2 semanas. Mas aí vai ter o... Porque o ano passado foi até janeiro, a gente ia até tinha mais uma semana em janeiro. Ele fez em cima das resoluções. Se tiver algum erro, ele vai corrigir, mas ele conta aqueles dias todos para fazer. Aí, eu estou vendo que a arquitetura está com uma semana mesmo. Aqui, ó, a gente tem o segundo período letivo, de novo, né, para Belas Artes e Praia Vermelha, arquitetura, sempre alterando para esses 3 cursos. Tá? Quer dizer, para Praia Vermelha, todos os cursos localizados na Praia Vermelha, né, para a EBA e para a FAO. Então, ficaram... Todas essas alterações, tá, foram feitas em todos os atos acadêmicos que necessitavam de alteração, as alterações foram feitas. Tá? Então, isso ainda não foi mandado para os conselheiros, porque ele terminou 1h da manhã, eu vou mandar, depois, se aprovado, eu já mando para vocês esse calendário. Então, aí, ó, todas as alterações tem que fazer, né? Previsão. Foi tudo feita alteração. Agora, tem uma grande questão aí, que ele pediu que também tem que ser aprovada aqui, que é o seguinte. Isso aqui é o percentual dos alunos para esses 3 cursos, os cursos da Praia Vermelha, para a EBA e para a FAO, que já fizeram inscrição em disciplina. Então, como vai mudar o calendário, pode-se fazer 2 coisas. Pode-se... salva isso aqui no sistema, está só salvo. Depois, quando abrir no calendário correto, né, os alunos que se inscreverem concorrem com esses igualmente, como se tivesse sido um período contínuo, ou se efetiva esses e depois abre de novo. Se efetivar esse, o que acontece? Os que entraram agora, que foram efetivados, estarão com prioridade sobre os outros que vão fazer a inscrição. Então, não vai mudar. Mesmo que eles tenham uma posição melhor, tivessem uma posição melhor, eles não vão conseguir pegar essas vagas efetivadas. Então, assim, a proposta é que só se salve, eu acho, no meu entender, e depois abre e continua tudo o processo normal. Né? Só dá um gap, mas ele precisa aprovar isso hoje para poder implementar o calendário novo. Tá? Se vai efetivar o que está feito ou se vai só salvar e depois continua o processo normal. Eu acho que é mais razoável de fazer. Né? Aí a gente colocou aqui o percentual, até para mostrar isso, dos alunos que já fizeram. Né? Então, por exemplo, total da FAO ali, quantos já fizeram inscrição. Tá? Aqui a gente vê, ó, aí o total da Praia Vermelha. Aqui embaixo tem o total da Praia Vermelha. Aqui, Praia Vermelha, já 78% dos alunos da Praia Vermelha já fizeram inscrição em disciplina. Né? Dos 3 cursos, o total 79, dá 62%. Né? 79. O total é de quanto por cento que já fizeram? 50 e... Aqui, ó, 78, não, esses que não fizeram, espera aí. Do resto da universidade. Não, por pedido, esses já pediram, tá? E do resto da universidade? Já fechou, né? Porque esse aqui é só o calendário que vai alterar. Só para dizer, porque é comum ter aluno que não faz nesse período. Sim. Então, a gente quer saber, gostaria de saber se... Não, a gente fez o levantamento só para esses 3 cursos, porque são os cursos que vão interromper e começar um calendário novo. Eu acho que o pessoal da Praia Vermelha, no geral, já fez, pelo menos a economia. Agora, voltando lá nas datas, eu fui fazer as contas aqui, tem 17 semanas, só que tem o seguinte, tem a JIC. Então, se você tirar a JIC, ficam 16 semanas. E na Praia Vermelha, principalmente no CFCH, não tem condição de ter aula durante a JIC. Então, com a quantidade de feriado que a gente tem, 16 semanas fica muito apertado. Eu acho que deveria ter mais uma semana em janeiro, como foi o ano passado. No ano passado, a gente começou dizendo 29 de agosto, ou seja, um dia depois, e a gente teve uma semana em janeiro. Bom, Silvia, eu acho que a gente deveria... A gente consegue, a gente
tem feito JIC, inclusive a gente faz JIC com as bancas de TFG. Na verdade, esclarecendo que... Sim, mas é porque, André, varia muito a situação de curso para curso, né? Então, eu acho que, por vida, se você conseguir terminar em 22 de dezembro, ótimo, mas eu acho que deixar uma semana a mais para fazer as provas finais, porque tem que fazer prova, tem que ter semana de prova final. Lançamento de nota não tem problema, tá? Eles ficam abertos uma semana, já vai ficar aberto mais. A unidade pode solicitar que adie o final para o lançamento das notas e tal. Não é só o lançamento das notas, é para fazer prova final como teve este ano. Pode solicitar, não tem problema. Para mim foi fundamental ter uma semana em janeiro. E na economia, muita gente usou a semana de janeiro. Na verdade, realmente, a gente eu estou anotando aqui. Foi uma questão até estratégica, tá? Não colocar um calendário em janeiro, porque a FAO já vem sofrendo com um calendário. Mas tem uma FAO, mas a FAO está separada ali. Silvia, vamos fazer o seguinte, então. A Praia Vermelha, a gente pode mandar essa proposta hoje, se o professor Eduardo Serra concordar, e aguardar que eles se manifestem. Eu só quero lembrar que essa proposta veio da Praia Vermelha, na reunião conjunta dos centros e tal, se acordou isso. Agora, pode ser adaptado, não tem problema FAO também nenhum. A gente atendeu e a EBA também. Então, eu acho que a gente pode, de repente, aprovar a EBA e FAO, que foi uma proposta que veio deles também. Pode ser. Uma semana, e a Praia Vermelha para a prova final. A gente pode fazer uma consulta. Não tem problema nenhum. Pode-se fazer a consulta, mas mesmo que se mantenha essa data aí, a unidade pode pedir para... E assim, se houver concordância, a única coisa que o Roberto do DRM pediu é que seja aprovado, que a gente saia com uma posição do SEG, né? Vamos supor, por exemplo, que a Praia Vermelha peça uma semana a mais. Então, ele faz a alteração com uma semana e a gente já considera aprovado, ou sem alteração, ou com uma semana a mais. Porque ele tem que implementar o calendário para poder dar tempo de abrir. Essa consulta pode ser feita imediatamente, inclusive amanhã tem Consune. A gente pode fazer a consulta durante o dia. Porque isso se as tem que unidades... passar no Consune, né? Depois de aprovado aqui, ainda vai para o acho que o SEG podia nos autorizar, caso os decanos concordem com uma semana a mais, a gente altera e já traz no Consune amanhã para legalizar no sistema. Né? Isso. O Consune, na realidade, tem que aprovar o início e o fim. Tudo que está no meio é PR1. Uma dúvida era essa que eu tinha, mas eu tenho uma dúvida também sobre o calendário em si. Porque quando a gente fala que os cursos da Praia Vermelha, né? Aí para os cursos, por exemplo, de licenciaturas que não são cursos da Praia Vermelha, mas que as turmas inteiras de geografia, de história, de filosofia assistem aulas na Praia Vermelha. As aulas para esses casos também vão começar 28 de agosto? Isso também, porque a ideia é manter o calendário unificado, senão você tem muitos e muitos calendários em paralelo, complica. Esse foi o espírito da coisa. Ótimo, até pela questão de logística de bandejão, segurança, né? Isso era um argumento. E aí outra coisa, a Praia Vermelha também, da mesma forma, os cursos da Praia Vermelha, que tem aula fora, também as nossas aulas começam 28 de agosto no princípio, no CCS. Sim. Em princípio, sim. Em princípio, sim, mas eu acho que tem que conversar com esses cursos, né? Porque eles ainda não... não sei. Isso é da decania, mas a gente pode interagir no sentido de consolidar essas consultas e tal, para não ter desinformação. Né? Porque se eu estou entendendo o que ele está falando, por exemplo, assim, vamos supor que economia dada pela Faculdade de Economia para o curso, sei lá, de arquitetura. Né? Então, para a Praia Vermelha, eles começam dia 28, mas para um curso aqui da Ilha do Fundão, quando que eles começam? Já que o curso aqui começa com o calendário correto. Eu acho que isso não está muito... a Faculdade de Educação, né, que dá várias disciplinas externas nas licenciaturas, mas, em princípio, é dia 28. Agora, isso cabe à unidade fazer o acerto com as outras unidades. Nós podemos fomentar isso, né? Catalisar isso para o pessoal da Química. O que está escrito aí é que para os alunos dos cursos de graduação em geral, exceto o curso de medicina, os cursos da Faculdade de Medicina, os cursos da Escola de Belas Artes, os cursos ministrados no campus da Praia Vermelha. O curso, eu dou aula no curso de Gestão Pública, é um curso que é ministrado no campo do Fundão. Para esses alunos, as aulas começam dia 31, então as aulas aqui no Fundão começam dia 31, não tem... Não, sim, professor. A dúvida foi, por exemplo, os alunos de História que fazem licenciatura na Praia Vermelha. E aí, se para eles... Não, a licenciatura da Praia Vermelha
Que é um curso que é do É uma licenciatura que é para todo mundo. Então, na Praia Vermelha agora, começa o que dia eu acho, 28. o que é complicado aí é, no caso, a filosofia para a psicologia que é dado no IFIX. E a turma mista, né, geralmente. Mas é uma turma mista que ela aceita alunos de outros cursos, mas ela é uma turma dirigida ao curso de psicologia. Aí, isso daí, da maneira como está escrito aí, essa turma só começaria dia 28. A gente não podia alterar o calendário dos outros cursos, até porque não teve manifestação. Quer dizer, o que foi pedido foi calendário específico para a Praia Vermelha, calendário para a EBA e para a FAO. Sim, mas aí eu acho que acertar curso a curso, eu acho que. Mas a gente tem que. Se tiver escrito assim, o que isso daí está dizendo é que a turma de filosofia, 1 e 2, as turmas, e de sociologia, não sei quantas tem, e antropologia, que são dadas no IFIX, bem como as turmas que são dadas no ICB, tá? Começam dia 31. Do jeito que está aí, elas só começam dia 28. Então, se a gente vai fazer elas começarem junto com o resto do fundão e o resto do IFIX, a gente tem que colocar alguma coisa explícita aí, um parágrafo, uma coisa dizendo a turmas voltadas para cursos da Praia Vermelha, que são ministradas em outras unidades, começarão junto com o resto da universidade. Eu acho que o que está escrito aí é que essas turmas da psicologia só começam dia 28. Seriam os alunos dos cursos da Praia Vermelha. De psicologia, apesar de ter uma carga fora grande, de, 15, 20 disciplinas, é um curso da Praia Vermelha, né? Então, porque senão os alunos começam dia 31 algumas matérias e as outras só no dia 28. Porque aí vai ter que trazer o aluno que mora fora do Rio de Janeiro para fazer uma disciplina aqui, pagar um mês a mais de aluguel, um mês a mais. É o que faz sentido, mesmo que seja dessa forma. Mas eu também acho que faz mais sentido a gente explicitar isso na resolução. Mas aqui já está explicitado. Eu também acho que a gente pode... Eu peço autorização para fazer a consulta, porque isso vem das unidades. Acontecem defasagens assim. O Instituto de Matemática começa as aulas uma semana depois da engenharia. É um acordo entre as unidades. Então, a gente pode consultar e, conforme for, a gente acrescenta na resolução. Tá? Porque a gente decidir aqui sem consultar a unidade... É complicado, já podem ter se conversado, acho que já fizeram as reuniões e tal, então vamos consultar. Isso aí já devia estar consultado, porque se a gente vai aprovar, já está implícito, está escrito aí alguma coisa. Isso já foi colocado, já 2 sessões do SEG ou 3, né, Andréia? Isso, e essa proposta veio da Praia Vermelha, tá? Isso veio da Praia Vermelha. A gente pode fazer a nova consulta. Não se manifestaram, porque aqui tem representante de aluno, né? Os alunos são preocupados com isso e... mas está atendendo o que ele pediu, nem se dando conta que a psicologia tem um monte de disciplina fora. Acho que não sei se outros cursos da Praia Vermelha têm isso, mas é psicologia em particular. A educação também, né? Educação tem. Não. Mas não são alunos da Praia Vermelha. Da pedagogia, mas é dado na Praia Vermelha. Todo na Praia Vermelha. O problema é que o curso da psicologia, as aulas para psicologia, inclusive, é uma coisa assim, por exemplo, eu sou aluna da filosofia, eu fiz uma disciplina de filosofia que era voltada para a psicologia, né? E era dada lá no IFIX, aquele montão de gente da psicologia. A professora realmente ela começou junto com... Porque a psicologia geralmente começa uma semana depois do resto, tem uma primeira semana de ambientação e tal. Então, ela realmente começou junto com a psicologia, que é aquela turma, mas eu não sei como é que a filosofia... acho que a filosofia não está nem sabendo disso, por exemplo. Filosofia, como poderia ser a sociologia, a antropologia? Essa proposta veio de uma reunião do Conselho de Centro, onde estão todas as unidades. A gente não pode ficar especulando. Mas a psicologia, não sei até que ponto participa no Conselho do CFC. Mas aí se não participa, né, eu acho que participou sim. E se não participou, deveria ter participado. Aí, de novo... Peço autorização para fazer a consulta, em vez de a gente tentar aqui adivinhar o que aconteceu. A gente está muito mais habituado a lidar. Tá? E aí a gente faz a consulta e, conforme for, faz o ajuste. Eu só queria lembrar uma coisa rapidinho, que é, por exemplo, se a Faculdade de Educação tem as disciplinas lá na Praia Vermelha, mas de licenciaturas, por exemplo, que são aqui, a gente tem que estar atento para como o período vai ser de encerramento vai ser estendido, né? Para que os alunos não estejam em época de fazer estágio obrigatório em escolas que já estão de férias do ensino médio. Só lembrar durante a consulta. Mas esse é uma coisa diferente do que a Silvia estava falando,
que eu acho que também deveria conversar com o pessoal da Praia Vermelha. Que Isso, pode é. ser que eles resolvam dar Mas aula aí, ô, Aglai, para isso daí esses é alunos só pra- começando dia 31. Mas isso entendeu? daí Como eles é são só de para a outros prática de cursos. ensino. Só para a parte de ensino, A mas prática tem de ensino, lá, poucas são feitas lá na Praia Vermelha. A prática de ensino geralmente é feita nas unidades. nas unidades. Tá bom, só para lembrar se é A alguma coisa. questão é que lá tem muitas disciplinas genéricas, assim, tipo profissão docente, filosofia da educação, fundamentos sociológicos da educação, que geralmente são feitas por um conjunto amplo de cursos. As que são feitas na Praia Vermelha não é para nenhum curso especial, é para todo mundo. Então tem. Pois é, mas o calendário é Entre só outros- para os alunos dos mas cursos da Praia Vermelha. Entre outros, para alunos de cursos da Praia Vermelha, porque tem alunos da psicologia também fazem essas matérias da licenciatura, e normalmente quando eles fazem na Praia Vermelha. Mas é isso que eu estou falando. Para isso, você fazer 2 calendários para o mesmo aluno é complicado. Porque se aqui no Fundão ele vai começar dia 31 e na Praia Vermelha só um mês depois, ele vai terminar 2 meses. Na realidade, ele vai pagar aluguel e tudo que você falou, que é um antes e um depois. Né? Então, eu acho que tinha que conversar com o pessoal da Praia Vermelha para que esses cursos fossem atendidos a partir do dia 31, porque algumas salas estão prontas lá. Né? Então, poderia alocar, se não são muitas, aí esses cursos, alguma coisa já... E não são as salas que estão sendo objeto de reforma, entendeu? Poderia ser feito. Sim, mas assim tem que ser feita a consulta, consulta, que exatamente. nós não temos um mapa temos. de salas, são Exato, salas de tamanho diferente, que Se eu atendem a não me engano, o necessidades condomínio da Praia diferentes. Vermelha, né, participou da reunião, né, Sérgio? Exatamente. Então, eles que podem... Tá, vamos fazer a A consulta. problemática é também uma disciplina da psicologia, que, se não me engano, é para o curso de educação física, que é feita lá na Praia Vermelha, não tem isso? Mas elas têm também turmas nas unidades de origem para todos os cursos que estão fora da Praia Vermelha. Aquela de lá é uma coisa a mais. Agora, no caso da psicologia, não. A psicologia dá algumas disciplinas lá que são fundamentalmente para alunos de fora. Pelo menos dava na época que eu era do condomínio. Então, é uma coisa um pouco diferente. Isso aí tem que atender o calendário do curso que ela está atendendo, né? Eu acho que isso é a melhor maneira de resolver o problema, visando os alunos, né? Tem alguma sala no campus que possa... Então, mas é porque eu acho que, para além de ter a sala, a gente precisa pensar na estrutura, por exemplo, de bandejão, de tudo isso, Mas isso né? não é muito problema, porque... Querido, isso aí está atendido Porque o aluno- no Então, mas condomínio está- da Praia Vermelha. A gente está conversando em círculo. Não, A gente é tem que que eu fazer acho a que- consulta às unidades de O lá para aluno está depois fazendo uma alterar. disciplina lá e o resto aqui, ele pode fazer a disciplina lá e vem almoçar aqui para fazer o resto depois aqui. Isso daí não... Eu acho que esse tipo de estrutura está atendido a partir de 28 de agosto. Se a gente decide começar um semestre lá, mesmo para 10 Não, turmas, na Praia Vermelha não vai começar antes, porque tem obra, tem mobilização. Isso é decisão deles lá, dos 2 conselhos de centro. É por causa da obra. mas Serra, não vai começar diferente para do nenhum debate que tá curso, Pra nem Praia os, Vermelha, Eu acho nem que os não- cursos de serviço, as disciplinas de serviço também Pois não. isso a gente tem que Tem que consultar. consultar, Eu né? estou entendendo Seria que era assim. Isso seria uma sala, um dia na semana, 2 dias na semana. Isso é chamado disciplina de serviço, né? Que aquela unidade faz para outro curso. Carla, só uma questão. Na verdade, você vê ali que tem um número de pedidos muito baixo de alunos da FAO. Na verdade, nenhuma turma da FAO ainda foi aberta para 17.2. Aquele número que está ali, eu pude ver, 113, devem ser alunos de trabalho final de graduação. Pode que ser. fica automaticamente... Pode Pode ser. ser. Pode ser, deve ser isso. A gente viu que Exatamente. praticamente a FAO ninguém fez, né? Agora, a gente está com um problema gravíssimo na FAO. A coordenadora Eliane Magalhães entrou em contato com o DRE, mas não foi resolvido, porque, na verdade, caíram as inscrições dos alunos da FAO. Então, todas as inscrições que tinham pedido de concordância, quebra de requisitos. Então, a gente está na FAO vendo um cenário assim, que a gente tem alunos inscritos regularmente numa turma de 30, tem 10 e 20 que estão pendentes. E assim está a FAO inteira. Então, isso depois vai ter que entrar com pilhas de AGF.
Se a Eu não gente estava sabendo, conseguir Andréia. recuperar Anotei aqui isso, agora já para é. verificar. É, Não isso a sabia gente disso, pode tá? fazer uma reunião específica lá na pode. DRE e resolver diretamente. Então a Acho gente que é mais combina isso. fácil, né? Tá bom? Gente, podemos encaminhar assim? Nós vamos fazer a consulta aos 2 centros quanto às aulas externas, né, da Praia Vermelha. E aí peço autorização para que nós incluamos essa alteração na proposta de resolução, caso ela seja acordada com os centros. Pode ser assim? Alguém é contra? Então, isso que vai ser consultado, né? Essa é a consulta. Dá fora. A disciplina de serviço que a gente chama. Tá? É dessas disciplinas chamadas de serviço. Tá bom? Pode ser assim? Então, obrigado, Carla. Vamos para o processo de número 2. Não, podemos votar, mas assim, com a autorização para que nós alteremos caso as unidades concordem, tá bom? Vamos votar formalmente, então. Então, nós estamos votando a proposta básica com a possibilidade de ser alterada com o comum acordo dos 2 centros, tá bom? As inscrições que foram feitas são salvas somente, depois o processo começa normalmente? Tem razão. Ou efetiva? Eu acho que é melhor salvar, porque... É melhor salvar o que tem FAO, e depois exemplo, fazer as adaptações. adaptações, né? Tá bom, então são 2 votações. Vamos votar a primeira proposta com a possibilidade de alteração, inclusão das aulas das disciplinas de serviço. Ok? Então, conselheiros favoráveis a essa aprovação da proposta como está, com a possibilidade de alterar as datas das disciplinas de serviço. Levantando o braço, obrigado. Contrários, abstenções, está aprovado. Agora, quanto às inscrições já feitas. Sim. Agora, as inscrições já feitas seriam, então, mantidas, né, com a possibilidade de alteração no novo período. Então, conselheiros favoráveis a esse encaminhamento, por favor, levantando o braço, do SIGA. Salvar e abrir de novo. Tá? Então, conselheiros favoráveis, por favor, obrigado. Contrários, abstenções, então serão salvas as inscrições com a possibilidade de alteração na nova abertura de matrícula. Bom, o processo agora de número 2 na pauta original é de pagamento retroativo. O interessado é Murilo Augusto Pinto, relator professor Sérgio. O implacável conselheiro Tiago lembra que nós temos que votar a extensão da sessão. Então, e cortar a transmissão. Isso aí já ia ser encaminhado. Então, conselheiros favoráveis à extensão da sessão, por favor, levantando o braço. Obrigado. Contrários? Abstenções? Estão estendida a sessão. Peço para cortar a transmissão.